Olá, muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite nesta quarta-feira. Quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. Nosso ponto de encontro com César de Aquino de número 19. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muito bem, vamos chegando. Daqui a pouco vamos conversar sobre inteligência emocional. E você? Você se sente livre? Você é uma pessoa que se sente livre emocionalmente? Como é que funciona a inteligência emocional? Vamos bater um papo sobre isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Como sempre a gente diz por aqui, conversa de gente grande, papo de gente grande, música de gente grande. Um bom jazz. Café com jazz. Muito bem. Hoje, quarta-feira, então, nosso programa, nosso ponto de encontro de número 19. Estamos aqui para a gente poder dar continuidade ao assunto que a gente já vem conversando já algumas quartas-feiras. Já há algumas semanas a gente vem conversando sobre inteligência emocional. A gente vem falando um pouco, né? Eu ainda não entrei dentro do estudo efetivamente do contexto da inteligência emocional, do estudo da inteligência emocional. Eu ainda não entrei nos pilares da inteligência emocional. Depois nós vamos entrar em cada um dos pilares da inteligência emocional. Os pilares da inteligência emocional são 5 pilares, né? Estudos que foram feitos aí por Daniel Goleman, Peter Senge, Carol Dweck, né? E vários outros autores aí que trouxeram muito conteúdo a respeito da inteligência emocional. Daniel Goleman ainda, né? Vivo, um cientista, um psicólogo estudioso, né, de Harvard, escreveu Inteligência Emocional lá na década de 1985 e ainda é um assunto extremamente atual, principalmente agora depois desse período pandêmico que nós passamos, depois do 2020, né, que a saúde mental de todos nós ficou muito afetada, né? Foi um período que nós tivemos um período muito conturbado, né? Um período onde nós tivemos que praticamente nos reinventarmos. E a partir daí, então, né, a partir desse período, muitas pessoas, todos nós praticamente, né, tiveram a sua saúde mental abalada. E por isso, tão atual e tão necessário conversarmos sobre inteligência emocional. Né? Haja vista os trabalhos, né, fortíssimos que vêm sendo feitos em torno de buscar evitar, levar as pessoas a evitarem, né, o autoextermínio. Tem muitas pessoas que ainda não conseguem administrar de maneira melhor as suas inteligências, as suas emoções de maneira inteligente e acaba buscando o autoextermínio, né? Então, o quanto isso é importante ainda
nós estarmos atentos a esse tipo de assunto, não é? Esse mundo corrido, esse mundo que nós vivemos hoje em dia, muito atarefado, todo mundo que encontra todo mundo, né? A gente se encontra nós nos encontramos com alguns amigos na rua, né? E aí, como é que tá a correria, não é? Então, assim, virou o chavão do momento. Parece que todo mundo está correndo, né? O que não é verdade, não é? Eu até brinco, né? Às vezes o amigo me encontra, às vezes a gente se encontra alguém conhecido, amigo, e aí, como é que tá a correria? Eu falo, não estou correndo, não, eu estou andando. Justamente para quebrar esse padrão, né? Porque parece que todos estão correndo, parece que tudo é urgente, parece muito que as pessoas não estão conectadas com elas mesmas. A desconexão com elas mesmas é muito forte, não é? Então, essa vida digital, não é? As pessoas, eu atendo muitos, né? Eu venho atendendo alguns mentorados, e a gente, ouvindo os mentorados conversarem, né? Eles dizem assim, eu falei no WhatsApp, não é? Então essa maneira de conversar, né? As pessoas perderam muito desse contato humano. Imagina você conversar pelo WhatsApp. É difícil, né? A gente digita pelo WhatsApp. A gente faz áudio pelo WhatsApp, mas a gente não conversa pelo WhatsApp, não é? Então, pressupõe que a pessoa estava falando com alguém, né? Num diálogo. Então, esse mundo digital, essa desaproximação das pessoas, o esfriamento das relações, isso tem prejudicado muito as pessoas, tem prejudicado muito colaboradores dentro de empresas. As empresas têm tido mais dificuldade, as organizações têm tido mais dificuldade de conseguir alcançar resultados melhores. As relações humanas têm ficado extremamente frágeis, não é? Extremamente frágeis. Não se confiam mais nas pessoas, não se comunica melhor, né? Não se fala melhor com as pessoas. Hoje a gente escutando alguém conversar, as conversas são picadas. Dificilmente você observa alguém ter um diálogo, né? mais fluídico. Eu costumo sempre dizer com as pessoas que estão próximas da gente, que a comunicação educada e elegante é extremamente importante. E é importante você ter essa comunicação educada e elegante com você primeiro, né? O que é uma comunicação educada e elegante? Comunicação educada e elegante é você aprender a conversar com seus pensamentos de maneira educada, ou seja, sem cobrança, sem exigência, não é? Sem menosprezo, sem prejudicar, né, os seus próprios pensamentos, sem se martirizar, não é? Então, ter uma comunicada elegante com você mesmo é não ficar zangando com você mesmo, não é? Não ficar gritando com você mesmo. Você já observou isso? Você já pensou isso? Você que está aí me acompanhando? Vocês já pensaram, vocês já pararam para observar isso? Que em algumas das vezes nós estamos zangados conosco mesmo? A nossa mente ela é muito tagarela, a nossa cabeça ela é muito tagarela. E às vezes a gente zanga com a gente mesmo, não é? Ou então a gente fica além de zangado com a gente mesmo, você fica
como é que fala? Quando a gente não quer conversar com alguém, você fica emburrado, né? A gente fica emburrado com a gente mesmo. Então tudo isso que nós fazemos com os nossos pensamentos, tudo isso que nós fazemos conosco mesmo, nós também fazemos com o outro, não é? Se eu não sou educado a partir dos meus pensamentos, se eu não sou educado a partir da minha forma de pensar, eu não consigo, nas minhas relações humanas, eu não consigo fazer isso pelo outro, eu não consigo fazer isso com a outra pessoa, com quem eu estou, então, dialogando, conversando, negociando, falando, né? Então, o quanto isso é importante para nós, e a gente pode perceber hoje em dia o quanto essa comunicação é difícil, não é? E enquanto eu não tenho uma comunicação formal comigo, enquanto eu não tenho uma boa comunicação comigo mesmo, eu não vou ter essa boa comunicação com o outro. Enquanto eu não aprendo a ter uma comunicação assertiva, educada comigo, eu não consigo fazer isso pelo outro. Fala-se muito, não é, em comunicação assertiva, fala-se muito em comunicação não violenta. Eu sei fazer isso comigo? Eu sei praticar essa comunicação não violenta comigo mesmo? Se eu não consigo fazer isso comigo mesmo, eu não consigo fazer isso pelo outro. E a gente pode perceber hoje o quanto que a humanidade não confia, não acredita, não aceita, não consegue conviver em harmonia. A falta de paciência tem sido extremamente grande, maior ultimamente. Por quê? Voltamos lá ao início da nossa fala de hoje. Por causa dessa síndrome da correria, não é? Essa síndrome, parece que está todo mundo correndo. E se eu não digo que eu estou correndo, parece que eu fico feio para outra pessoa, não é? Ela fala que eu estou correndo, eu também tenho que falar que eu estou correndo, porque parece que a gente está fora do padrão. E na verdade não é isso. Na verdade não é assim que funciona, não é? Tecnicamente falando, se você está correndo muito, é porque você não está conseguindo administrar o seu tempo. Então, é prejudicial falar que está correndo, né? E você está assinando a sua carta de mau administrador do tempo. Porque não precisa de você ficar correndo com as coisas. Outra coisa, se você está correndo muito é porque você está muito atarefado. Se você está muito atarefado, é porque você não está conseguindo organizar direito as coisas na sua vida. Percebe essas questões que são extremamente importantes para nós? Ah, por que eu estou atarefado? Ah, porque sou eu que resolvo tudo. Opa, então tem alguma coisa errada. Você não está sabendo delegar as coisas. Você não está sabendo resolver as coisas nos momentos certos. Você não conseguiu ainda aprender a usar, né, o seu tempo com prazer, até o seu tempo de urgência, né? Então, nós precisamos de saber entender esse movimento no nosso dia a dia, na nossa vida. Se eu estou atarefado, se eu estou correndo muito, é porque eu não estou conseguindo administrar o outro lado. Não estou conseguindo administrar o tempo que eu tenho para as coisas que eu tenho que fazer. A administração do tempo nada mais é do que isso. O tempo já existe. O tempo já está administrado. Eu tenho à minha disposição uma quantidade de tempo para uma determinada tarefa. Então, se eu não estou conseguindo executar aquela tarefa dentro daquele tempo, está faltando alguma habilidade. Está faltando alguma habilidade, está faltando alguma competência. E olhar para esses sabotadores que existem dentro de nós, que nos levam a estar atarefado, a não conseguir administrar o tempo, é extremamente importante. Então, a inteligência emocional é algo extremamente importante nos dias de hoje. A inteligência emocional,
ela consegue, quanto mais nós agimos de maneira inteligente, quanto mais nós educamos as nossas emoções, quanto mais nós sabemos usar das nossas emoções de maneira inteligente, mais produtivo eu fico. Eu consigo atuar melhor naquilo que eu preciso de atuar. Então, a inteligência emocional é um assunto de extrema importância para todos nós hoje, no tempo em que nós vivemos. No dia a dia que nós vivemos, para enfrentar os desafios que nós todos temos todos os dias. Não é? Então, o que é a inteligência emocional? Além do que o próprio termo nos traz, né? O que é a inteligência emocional, além de usarmos as nossas inteligências, usar as nossas emoções de maneira inteligente, não é? A inteligência emocional é você saber olhar para as suas emoções, reconhecer as suas emoções e então utilizar delas para o seu melhor, para o seu bem. Você aprender o que até é um dos pilares, né, da inteligência emocional, que é a autogestão, não é? Você saber fazer a autogestão, ou seja, você saber gerenciar os seus padrões, não é? Então, quanto mais nós aprendemos isso sobre nós mesmos, quanto mais nós aprendemos sobre a minha forma de administrar isso, melhor. A inteligência emocional, bem trabalhada, ela nos liberta das prisões que nós mesmos criamos para nós, né? Eu tenho desenvolvido um tema de estudo que é o que é ser livre. Você já se perguntou a respeito disso? O que é ser livre? Nós aprendemos a ter liberdade. Liberdade que eu quero dizer assim, ser livre emocionalmente. Ser livre a partir dos meus pensamentos. Você já pôde perceber que quanto menos eu utilizo a minha inteligência emocional, mais aprisionado eu estou. A gente pode perceber isso. E que são essas prisões? Por exemplo, os apegos que nós temos a coisas, pessoas, situações. No nosso dia a dia, nós vamos criando apegos, né? Nós somos seres humanos e, por natureza, nós somos muito materiais, né? Nós damos muito atenção à materialidade. Nós damos muita atenção à materialidade. Nós nos apegamos a coisas, situações, pessoas na nossa vida. Nós estamos apegados ao trabalho, nós estamos apegados ao comportamento de pessoas, nós estamos apegados às dificuldades, aos desafios que eu tenho no meu dia a dia. Então, estes apegos que nós temos, que nós próprios criamos em nossa vida, né? Nós poderíamos estar fazendo isso de maneira melhor, nós poderíamos estar vivenciando uma liberdade se nós aprendêssemos a usar as nossas emoções de maneira mais inteligente. A inteligência emocional, trabalhar a inteligência emocional, por exemplo, ela contribui muito para nós nos libertarmos das nossas prisões, não é? Relações humanas, por exemplo, muitas das nossas relações
elas nos levam a aprisionamentos, não é? Então, o quanto isso é importante no tempo de hoje, nos dias de hoje, né? No nosso encontro de quarta-feira passada, eu chamava atenção ali durante o nosso programa, lá de um pressuposto nosso dentro da programação neurolinguística, que é o pensar, né? Que é o pensar. Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento, comportamento gera resultado. Isso é uma linha de raciocínio muito interessante e nos traz muitas informações a respeito de como nós funcionamos, né? De como nós funcionamos. Então, pensarmos no que nós pensamos, a nossa forma de pensar, psicologicamente falando, neurologicamente falando, ela define para nós, a nossa forma de pensar, ela define para nós muito das nossas diretrizes de ação, de atitude. Muitas das nossas atitudes, não é? Elas, se não todas as nossas atitudes, elas nascem a partir da minha forma de pensar. E a nossa forma de pensar, o que estrutura a nossa forma de pensar? O que está por trás da nossa forma de pensar? Estão as nossas emoções, estão as nossas crenças, estão a nossa cultura, não é? Ou seja, a maneira com que eu fui criado, o ambiente que eu fui criado, o modelo, o padrão de criação que eu recebi, não é? A genética dos meus pais, tudo isso está ali guardado, influenciando a minha forma de pensar. Como que eu vivenciei, como que eu experienciei a minha vida. Como que eu aprendi a ver e traduzir a minha vida, a vida que eu tive. Então, toda maneira que eu vivenciei, né, tudo que eu vivenciei, as experiências de vida, estão lá guardadas, né, na minha forma de pensar. A nossa forma de pensar ainda traz, não é, a formação do nosso psique. Vem trazendo ali ainda a nossa forma de pensar, tem ali uma estrutura ainda, que é a nossa parte racional, aquilo que eu... Boa noite, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo, Fernandão, lá de Andradas. Fala, meu irmão, beleza? Aproveitar e dar mais uns abraços aqui, né? Samuca, beleza, meu querido, Deninho, do Deninho Disque, Edna, minha amiga, Lud Borges, Amanda, minha amada, Renata, Carol, sejam muito bem-vindos aí, pessoal acompanhando com a gente aí. Muito bem, beleza, que bom ter vocês acompanhando conosco aí. Obrigado, gratidão a todos, gratidão de coração. Então, como nós estávamos dizendo, a nossa forma de pensar traz ali, não é, uma quantidade de elementos extremamente importantes para nós. Não é? Então, eu estava dizendo que um desses elementos importantes da nossa forma de pensar, não é a maneira com que eu experiencio a minha vida.
né? Então, o jeito que eu enfrento os eventos, acontecem determinados eventos, acontecem alguns eventos na minha vida, acontece qualquer evento na minha vida, não é? Acontece qualquer situação na minha vida, ou surge qualquer pessoa na minha vida, ou uma situação qualquer, como é que o meu cérebro, né? Como é que os meus pensamentos reagem a respeito daquilo? Como é que a minha forma de pensar reage de acordo com aquilo que está lá sendo apresentado naquele momento? Então, as nossas reações, elas são a partir daí. Elas acontecem a partir da minha experiência de vida, de como é que eu aprendi essa experiência de vida. E isso surge lá do 0 a 7 anos. O nosso primeiro setênio, né, nosso primeiro momento de vida, não é? Os nossos primeiros anos de vida, é que vão acumulando informações ali, não é? Vão acumulando informações que vão então trazendo para nós toda essa base para que depois, então, durante a minha vida, eu vá construindo, né, as minhas relações. Relação comigo mesmo e a relação com o outro. Agora, uma questão extremamente importante para nós, uma questão que é de extrema importância para nós, que é nós olharmos para a individualidade desse ser que aprende a viver a vida como aprende. E isso tudo está lá na nossa forma de pensar, não é? Então, cada um de nós, cada ser humano que existe sobre a Terra, é um indivíduo que teve um aprendizado de vida, um aprendizado determinado de vida. Ele, a partir das suas condições, a partir dos seus elementos, a partir da sua maneira, não é? A partir do meio onde ele vive, a partir dos seus padrões de criação, a partir da genética que veio sendo trazido, que foi colocado ali para aquele ser, quando ele nasce, não é? A partir dessa formação desse ser, a partir da comunidade onde ele está, a partir de todo o jeito, né, que ele vai vivenciando então essa experiência de vida, vai formando nele então esses padrões, essa forma de pensar. Todas essas informações que vão chegando ali para esse ser vão então dando base à forma que ele tem de pensar, de construir os seus pensamentos. E isso é muito importante nós entendermos isso, essa individualidade das pessoas, essa individualidade da forma que a pessoa tem de pensar. Qualquer pessoa que você encontre, seja ela da sua família ou não, pode ter sido criado na mesma família, 2 irmãos, são pessoas diferentes. São pessoas que administram, que pensam, que elaboram, que experienciam a vida de maneira diferente. Eu sei que é uma generalização muito forte, né? A gente falar assim, ninguém pensa igual a ninguém, né? Ninguém é muita gente, não é? É uma generalização muito forte. Mas é exatamente isso, exatamente isso. Nós não temos um ser humano na Terra que pense, que tenha a forma de pensar igual ao outro. Não tem. Duas pessoas podem concordar a respeito de um determinado assunto, mas a forma de pensar delas é diferente. Por que é diferente? Porque a base de construção dessa forma de pensar é diferente, é individualizada, é individual.
Então não há alguém na face da Terra que pense igual a alguém. Ah, César, mas eu me dou muito bem com a minha esposa. Ok, mas a forma de pensar destes dois é diferente. Ah, nós temos dois irmãos que, nossa, os dois combinam, que é uma beleza. Ótimo, mas a forma de pensar desses dois irmãos é diferente. Nossa, César, no trabalho tem dois colaboradores lá que eles são carne e unha. Né? Unha e carne. Mas a forma de pensar é diferente. Nós podemos ter um grupo de pessoas que comungam com a mesma ideia, mas a forma de pensar de cada um é diferente. Nós podemos fazer isso. Você pode fazer uma dinâmica dessa, um grupo de pessoas, você perguntar, você colocar um tema ali para aquele grupo de pessoas e perguntar para elas qual é a opinião de cada um de vocês a respeito desse tema qualquer aqui. Você vai observar que cada opinião é diferente da outra. Elas podem se assemelharem, mas a maneira de se colocar, a maneira de apresentar a opinião, a maneira de formular essa opinião, ela é diferente. Ela é diferente. E outra coisa extremamente importante dentro desses elementos que nós temos da inteligência emocional. Isso em estado de tranquilidade, ou seja, como nós dizemos na ciência, né? Num estado normal de temperatura e pressão, isso funciona de um jeito, não é? Agora, isso colocado ainda sob pressão, isso muda extraordinariamente. Isso muda de uma maneira muito brusca, de uma maneira muito forte. Então, estas condições de pensamento, a forma de pensar, em condições normais de temperatura e pressão, elas funcionam de um jeito. Elas funcionam de uma determinada maneira. Colocar a sob pressão funciona de outra maneira ainda, completamente diferente. Então é muito importante entendermos esse movimento dos nossos pensamentos, né? Entendermos isso, a forma de pensar de todas as pessoas, de todos os indivíduos é individualizada também. Não é? Isso é muito importante entendermos isso, não é? Os nossos filhos, cada um nós tratamos de um jeito diferente, não tem como tratar os filhos de maneira igual, por exemplo, não é? Não tem como tratarmos os nossos colegas de trabalho da mesma maneira. Nós somos educados com todos, mas cada um tem a sua particularidade. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua individualização. E isso é importante ser observado dentro ao utilizarmos as nossas emoções de forma inteligente para que a gente possa lidar melhor com as nossas relações humanas. Não é? Então, e tudo isso são elementos muito importantes para que a gente possa compreender, não é, o que é a inteligência emocional. Não é? E eu estava dizendo agora há pouco ainda que na nossa formação do psique ainda nós temos essas diferenças, nós temos ainda essas segmentações, essas separações. Parte do nosso psique nós temos o racional, outra parte é o que nós chamamos de emocional, não é? Parte é o nosso consciente. Aquela parte que é consciente é o que nós chamamos de racional. É o que nós chamamos de memória de curta duração. A memória de curta duração, que é a parte racional, que é a parte consciente, segundo alguns estudiosos, representa simplesmente 5% do nosso psique. E os outros 95% é o que nós chamamos de emocional, é o que nós chamamos de inconsciente, é o que nós chamamos de memória de longa duração. Alguns estudiosos, inclusive, costumam fazer essa separação, né? Qual dessas duas é a mais inteligente? Né? Qual que é a mais inteligente? A memória de curta duração ou a memória de longa duração, né?
E alguns afirmam que a parte mais inteligente nossa é a memória de longa duração. Por quê? É ali onde estão armazenados o maior número, a maior quantidade de informações a nosso respeito, não é? Que é nós acumulamos ali informações desde a nossa concepção, né? A partir do momento que nós somos concebidos, né? Assim, gerados, nascemos e começamos a viver a nossa vida individualizada, nós já estamos ali acumulando informações e ficam guardadas todas lá no inconsciente, ficam guardadas todas lá na memória de longa duração. Então essa memória de longa duração é considerada a memória mais inteligente, porque possui mais informações, as experiências de vida, como que eu interpreto a vida, não é? Como que eu armazeno essas informações, elas estão todas ali. Estão todas ali dentro da memória. Estão todas ali dentro da memória de longa duração, não é? Por isso considerada a mais inteligente, não é assim? Então, tudo isso nós precisamos de levar em consideração. Tudo isso nós precisamos de levar em consideração, todos esses elementos nós precisamos de levar em consideração no estudo da nossa inteligência emocional, né? O que são então essas emoções, né? O que é emoção e o que é sentimento? Emoção é toda a reação fisiológica e psicológica da minha interpretação. É a reação que eu tenho, é a reação fisiológica e reação psicológica, não é? A respeito de um evento que acontece na minha frente, na minha vida, não é? Então, por exemplo, eu ouço um barulho. Eu ouço um barulho, um estampido, não é? Eu ouço. Então, o meu cérebro, ele está ali pronto, né? O meu psique está ali armazenado de informações e de vivências e de experiências de vida. Não é assim? Eu ouço um barulho, um estampido. Esse estampido, ele é traduzido dentro da minha mente. Traduzido de que maneira? O cérebro vai assimilar esse barulho, comparar com as informações que já estão lá dentro e também buscar uma interpretação a respeito daquele estampido. Vamos imaginar que esse estampido seja de um foguete, né? O estouro de um foguete, por exemplo. Esses foguetes de 3 tiros, né? Pum, 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 né? Muito bem. Sendo uma pessoa que está acostumada a soltar foguete, né? Que tem o hábito de soltar foguete, que escoltou foguete muitas das vezes, que gosta de estouros de foguete, quando essa pessoa ouve e escuta, e essa informação então entra para o cérebro vai então processar esse barulho, vai interpretar esse barulho, comparar com as informações que estão contidas lá nos padrões dele, não é? E vai então devolver uma reação. Essa reação que é devolvida, não é? É o que nós chamamos de emoção. Então vamos imaginar que seja uma pessoa que goste de foguete. Vai então, qual que é a reação que essa pessoa vai ter? Uma reação de alegria, por exemplo. Não é? Uma reação alegre, uma reação, opa, não, estão soltando foguete, deve estar tendo jogo, alguém ganhou, alguém venceu, né? Ou deve estar, né?
deve ser algum foguete de aviso, né? Alguma coisa. Então vai devolver essa reação dessa forma. Se for uma pessoa que não tem o hábito de soltar foguete, que não goste de foguete, ou então que já teve alguma experiência de vida ruim com estouros de foguete, quando todo esse processamento acontecer no cérebro dele, o que vai acontecer? Qual que é a reação que ele vai ter? Qual que é a emoção que essa pessoa vai ter? Uma emoção de medo, ou raiva, ou até tristeza. Não é? Se for uma pessoa, por exemplo, que teve alguma experiência ruim com estouros de foguete, pode ter uma reação como o medo, por exemplo. Ou então, não goste de foguete, vai ter uma reação de raiva. Então, as emoções, não é? As emoções são essa reação fisiológica. A reação fisiológica e psicológica que o corpo tem imediatamente após um determinado evento que aconteça. Os eventos, essas informações, elas acontecem, essas informações entram para o cérebro a partir de quais janelas em nosso corpo? Elas entram pelas janelas representacionais, que são ouvido, audição, os olhos, a visão, o tato, a nossa pele, nossos sentidos, não é? A gente sente pela pele, não é? O nosso paladar, a boca, o nosso nariz, o olfato. Então, os nossos 5 sentidos são as janelas que recebem essas informações e são as informações, recebem essas informações e essas informações são transferidas lá para o nosso cérebro. E lá no nosso cérebro acontece então esse movimento, acontece a interpretação, acontece as comparações, os arquivos vão sendo manuseados pelo nosso cérebro, pelas nossas, né, pelas nossas as sinapses vão sendo, não é, construídas, não é, a partir dos nossos neurônios, e isso vai então entrando, o nosso cérebro entra nessa comparação e nessa busca de informações, comparando com os padrões vivenciais que eu tive, com as experiências de vida que eu tive, não é? Percebe? Então é assim que funciona, esse mecanismo, né, do nosso psique, com o nosso cérebro. Então, a partir da individualização, da experiência dessas vivências que eu tenho na minha vida, vai se formando dentro de mim um padrão para a minha forma de pensar. Então, as emoções são as reações físicas e biológicas e psicológicas do meu corpo para determinado evento. E o sentimento? O que é o sentimento? Que também é diferente da reação, né? Os sentimentos é a forma com que eu avalio estas interpretações, a maneira com que eu interpreto essas situações do meu dia a dia. É a maneira com que eu então avalio isso, como que eu comparo isso dentro de mim. Ok? Então, emoção. Emoção é como eu reajo. E o sentimento é como eu interpreto essa reação. Utilizar de maneira inteligente as nossas emoções, elas então geram a partir daí como que eu exponho os meus sentimentos. Então nós voltamos ali naquele pressuposto da programação neurolinguística. Pensamento.
gera sentimento, sentimento gera o comportamento gera o meu resultado. As emoções estão onde? Lá no meu pensamento. Então, a partir das emoções que eu tenho, eu vou ter uma reação. Então, essa forma de pensar a respeito dos eventos que acontecem na minha vida, a partir das situações que acontecem na minha vida, então, a forma de pensar que eu tenho a respeito disso, ela gera esses sentimentos. Então, se eu não tenho uma forma de pensar adequada, se eu não tenho uma forma de pensar de maneira racional, de maneira educada, vamos colocar assim, se eu não tenho uma forma de pensar de maneira educada, eu desencadeio uma série de questões, uma série de situações que vão me levar a ter algum conflito qualquer a partir desse evento que acontece. E isso pode fazer muito mal a mim, pode fazer muito mal a alguém, não é? Ou aos dois ao mesmo tempo, não é? As nossas relações humanas, sempre nos trazem situações que nos levam a ter formações dos nossos pensamentos, não é? Que eu preciso de estar sempre observando. Eu preciso estar sempre analisando, não é? Essa minha forma de pensar. As crenças que eu trago comigo, não é? Dentro do meu psique, a minha parte consciente, o meu inconsciente, não é? As informações que estão ali no inconsciente, elas influenciam de sobremaneira as minhas atitudes. Então eu preciso de estar sempre analisando, formatando muito isso, não é? Tendo muito zelo com esses elementos que eu trago dentro de mim. E volto a repetir, uma questão extremamente importante para as nossas relações. Tudo isso acontece de maneira individualizada. Todo indivíduo, todo ser humano tem dentro de si essa formação individualizada. E isso a gente precisa de levar em consideração nas nossas relações e na formação da inteligência, né, da inteligência emocional. Então, o nosso mindset, a nossa forma de pensar, ela define muita coisa na nossa vida. Ela define as nossas decisões, ela define as nossas escolhas, ela define a forma com que eu encaro os meus desafios. A minha forma de pensar, ela me motiva, não é? A fazer as coisas na minha vida a partir dos estímulos que eu tenho, não é? Então, as nossas motivações, e motivação a gente sabe disso, motivação é um dos pilares da inteligência emocional, a motivação é um movimento interno, não é? Então, as nossas motivações, elas nascem a partir da nossa forma de pensar. A motivação é uma reação minha a partir da minha forma de pensar, a partir desses elementos que eu trago para dentro de mim, que eu traduzo dentro de mim, não é? Ok, pessoal? Então, muito bem, hoje nós falamos um pouco mais, né, da inteligência emocional. E
o meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo, o trabalho de mentoria, né? Nós temos uma metodologia que é a mentoria 360 graus, né? O que é a mentoria 360 graus? É um programa individualizado para tratar exatamente de maneira individualizada cada ser humano, não é? Para que possa então te guiar, não é? Ao seu autoconhecimento e ao seu desenvolvimento pessoal. Através de ferramentas como programação neurolinguística, né? Inteligência emocional, trabalhar os seus valores e os seus propósitos, as suas habilidades. Então, a partir do encontro com esses elementos importantes dentro de você, a gente desenvolve a mentoria 360 graus. E por que eu nomeei essa metodologia de 360 graus? É a partir dela que nós conseguimos olhar em volta de nós e descobrirmos a nossa vida de maneira diferente. Quando nós aprendemos a mudar o jeito de ver as coisas que a gente vê mudam. Então, a mentoria 360 graus, ela leva você a olhar diferente, a ter um olhar diferente, um olhar mais carinhoso para a sua história, para a sua vida, para que você possa, então, desenvolver de maneira melhor as suas habilidades, as suas competências, desenvolver melhor elementos, recursos importantes para você poder enfrentar os seus desafios. Vem para a mentoria 360 graus. Eu tenho certeza que você vai ampliar a sua visão de maneira esplendorosa. É isso aí, pessoal. Graças a Deus, gratidão. Gratidão por hoje, gratidão por essa quarta-feira. Avançamos um pouco mais nesse contexto aí da inteligência emocional. É um assunto realmente muito amplo, é um assunto extenso, né? Eu não quero ficar somente dentro dos conceitos da inteligência emocional, por isso que a gente traz aqui vários elementos aqui para vocês poderem refletir a respeito disso. Então é importante, né, que a gente possa trazer cada vez mais informações para vocês. Beleza? Boa quarta-feira, bom final de quarta-feira e boa semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo ponto de encontro com César de Aquino. Beijo no coração.